Seu pai não traiu só sua mãe. Ele traiu você. A confiança, o modelo, o chão, tudo foi embora no momento que ele virou as costas. Você cresceu vendo um homem ferir a mulher que te deu a vida e fingiu que esqueceu. Mas não esqueceu. Porque isso não some. Isso vira código interno. Vira o jeito como você ama, como você reage, como você se sabota. Tá no seu sangue. Tá no seu medo de confiar. Tá no jeito que você se aproxima e já espera o pior. Tá no desespero de controlar tudo ao seu redor para não ser traído de novo. Tá no vazio que você sente mesmo quando tá cercado de gente. Você não teve espelho. Teve cicatriz. E a dor que não foi tratada virou comportamento repetido. Agora você se envolve, mas foge. Se aproxima, mas desconfia. Diz que quer algo limpo, mas se atrai por caos. Porque é o que te ensinaram sem palavras. Seu pai não só destruiu um casamento, ele plantou insegurança no seu DNA. E ninguém te preparou para lidar com isso. Disseram para você superar. Mas como se supera uma traição que foi jogada no berço onde você dormia? Esse vídeo não é sobre drama, é sobre reconstrução. Cortar o mal pela raiz, encarar o trauma com faca na mão e dizer: o erro dele não vai ser meu legado. Você precisa entender. O que ele fez moldou você. A omissão, a traição, o silêncio, tudo isso criou um homem ou uma mulher tentando se equilibrar num castelo feito de papel molhado. Mas agora você pode quebrar o ciclo. Não tentando perdoar rápido, mas encarando devagar, com lucidez, com estratégia, com coragem de não repetir o padrão. Porque a traição dele não foi só contra sua mãe, foi contra o seu futuro. E você tem duas opções: repetir ou reconstruir. Ato 1. O impacto oculto de ver a traição dentro de casa. A maioria das pessoas acha que quando um homem trai, ele só quebra um casamento. Mas o que ele realmente destrói é o alicerce emocional de quem assistiu tudo em silêncio. Especialmente quando esse alguém é o filho. Você perdeu o espelho da confiança masculina, a referência de um homem firme, estável, confiável, e nem percebeu isso na hora. Só sentiu o vazio, a ausência de direção, a sensação de que homem nenhum presta, nem mesmo seu pai. Se ele traiu, você cresceu achando que amor é frágil, que toda entrega termina em dor, que quem ama mais sempre perde, e que mais cedo ou mais tarde todo relacionamento vira campo de batalha. E o pior, você aprendeu no inconsciente que a força masculina serve para dominar, ferir, enganar, não proteger. Isso molda sua visão sobre você mesmo. Ou você reprime sua masculinidade para não ser como ele, ou você repete o comportamento para sentir que tem poder. Sua raiva de hoje vem daquele silêncio antigo, aquele ambiente pesado onde ninguém falava nada, mas todo mundo sentia tudo. O clima era denso, a sua mãe tentando manter a casa de pé com os olhos molhados, seu pai ausente no corpo ou na alma, e você fingindo que não via porque era criança e nem tinha palavras para entender. Você não sabia o que sentir. Ódio do seu pai? Pena da sua mãe? Vergonha de não conseguir fazer nada? Você ficou preso num conflito emocional que te envelheceu por dentro. E aí veio o clássico: segue em frente, não pensa nisso, não tem nada a ver com você. Mas tinha, porque aquilo moldou quem você é. E você seguiu, mas nunca processou. E agora tá aí, tentando amar com o coração ferido, tentando confiar com base rachada, tentando se tornar homem ou mulher sem ter tido base limpa para isso. Mas agora que você entendeu, pode começar a reconstruir com consciência e não mais com um trauma disfarçado de maturidade. Ato 2. Como isso moldou seu jeito de amar ou fugir do amor? Você se relaciona, se envolve, cria conexão, mas nunca se entrega por completo. Tem sempre um pé atrás, sempre uma porta entreaberta para fugir, porque no fundo, você não acredita que aquilo vai durar. Você aprendeu, vendo seu pai,
que amor é instável, que confiar é correr risco. Você tenta controlar tudo. Onde a pessoa vai, com quem fala, o tom da mensagem, o tempo de resposta, mas isso não é amor. É trauma tentando se proteger. Você acha que controlar é garantir segurança, mas só revela o medo de ser traído do mesmo jeito que viu acontecer. E aí vem a sabotagem. Quando as coisas começam a funcionar, você dá um jeito de quebrar. Começa uma discussão sem motivo, se fecha, some. Por quê? Porque se o inconsciente diz, melhor eu acabar com isso antes que vire mais uma dor. Você se atrai por gente instável, gente confusa, gente que te puxa e empurra. Por quê? Porque você aprendeu que amor é caos, amor é tensão, amor é dor escondida atrás de afeto. Você não busca paz, você busca familiaridade. Inconscientemente, você tenta recriar a cena, como se dessa vez você fosse salvar, consertar, corrigir. Mas tudo o que faz é reviver o trauma com roupa nova e se afundar mais uma vez, tentando mudar o final de uma história que não começou com você. Lá no fundo, tem outro medo. Medo de virar seu pai. Medo de errar do mesmo jeito, de ferir alguém como ele feriu. E para evitar isso, você sabota o processo. Desiste antes do fim. Evita vínculos reais, porque o pavor de repetir o erro dele te paralisa. No fim, você perde a chance de viver algo limpo, verdadeiro, inteiro. Não porque o outro falhou, mas porque você ainda está vivendo no reflexo do que assistiu, e não no que escolheu. E enquanto esse medo guiar seu jeito de amar, você vai continuar fugindo da dor passada, mesmo que tiver tudo para viver um presente diferente. Se este conteúdo está te confrontando até aqui, o meu livro Manual Prático de Doutrina Masculina vai te forjar. É estratégia, guerra, postura, exercícios práticos. É o tipo de livro que ninguém vai te dar de presente. Então leia sozinho, mais de uma vez. O link está na descrição. Ato 3. O peso de defender sua mãe em silêncio. Você era só uma criança, mas a partir do momento em que viu sua mãe quebrada, algo dentro de você se ativou. Você assumiu o papel de homem da casa cedo demais. Não porque quis, mas porque sentiu que alguém precisava manter as coisas de pé. Você sentia que precisava compensar. Compensar o abandono, a ausência, a traição. Como se o seu esforço fosse aliviar a dor dela. E isso te fez carregar o mundo nas costas com um sorriso que ninguém questionava, mas por dentro você estava afundando. Você não viveu sua infância. Você foi maduro demais, responsável demais, silencioso demais. Enquanto outras crianças brincavam, você aprendia a disfarçar dor. Você se transformou num mini-adulto, programado para manter tudo funcionando. E com o tempo, uma crença se instalou. Todo homem trai, todo homem destrói, todo homem é ameaça. E isso incluiu você. Você cresceu com o desconforto de pertencer ao mesmo gênero daquele que causou a ferida. Mesmo sem culpa, carregou o rótulo. Aos poucos, nasceu a culpa por ser homem. E essa culpa te sabotou. Você começou a se diminuir, a aceitar menos do que merece, a evitar o próprio brilho, como se precisasse pagar com sua dor a dor que seu pai causou. Você foi treinado a proteger, a consolar, a sustentar, mas nunca aprendeu a ser protegido. Nunca sentiu que podia desabar. E agora você carrega fardos que nem são seus, raiva que não é sua, vergonha que não é sua, dívida que não é sua. Mas como ninguém te disse isso antes, você continua tentando compensar um erro que não cometeu.
Só que chega um ponto que isso para de ser nobre e começa a ser destrutivo. Você precisa soltar essa função que não é sua, para finalmente viver como você, não como o escudo que colocaram na sua mão quando você ainda usava mochila nas costas. Se você cresceu tentando proteger alguém enquanto morria por dentro, comenta aí, protetor desde cedo. Ato 4. A autoimagem que esse trauma construiu. Você cresceu tentando provar que é bom o suficiente. Não porque quer aplauso, mas porque lá dentro tem uma voz dizendo que você nunca será escolhido de verdade. Você aprendeu que precisa merecer afeto, ganhar amor, justificar presença. Seu padrão interno virou sou o que entrego. Se não estiver fazendo, servindo, performando, você sente que não vale nada. E isso te prende numa corrida eterna para ser visto, mesmo que por quem nunca vai enxergar. Você não acredita que alguém possa te amar sem exigir algo em troca. Se recebe carinho, desconfia. Se a conexão é boa demais, espera o golpe. Se a pessoa te escolhe, você acha que ela não entendeu direito quem você é. E aí vem a comparação. Quando você está perto de homens confiantes, seguros, bem resolvidos, se sente menor. Por quê? Porque o seu modelo de homem foi um traidor, alguém que machucou, alguém que abandonou. Você não teve espelho, teve vergonha. Você não acredita em autoridade masculina, então ou desafia, com rebeldia, sarcasmo, orgulho, ou se anula, achando que não tem direito de ocupar espaço. Você ainda está tentando se posicionar num campo de guerra onde ninguém te ensinou as regras. E vulnerabilidade? Esquece. Você foge disso como quem foge de veneno, porque aprendeu que mostrar fraqueza é abrir brecha para o abandono. Você aprendeu a se fechar, se endurecer, se isolar, tudo em nome da sobrevivência emocional. Hoje, sua personalidade virou armadura. Você construiu um você funcional, forte, controlado, mas por dentro ainda está no campo de batalha, ainda está tentando impedir que a dor antiga se repita. Só que para viver de verdade, você vai ter que fazer o impensável, tirar a armadura, olhar para a cicatriz e reconstruir sua identidade não a partir do que faltou, mas do que você vai escolher ser a partir de agora. Porque continuar nessa guerra não te protege mais, te prende. E você não nasceu para viver como soldado de um trauma que nem foi causado por você. Ato 5. Como isso afeta sua masculinidade e como lidar com isso. Você não tem medo de ser homem. Você tem medo de ser igual ao homem que te feriu. E por isso, sem perceber, passou a reprimir a própria força. Quando sua referência masculina é podre, você começa a acreditar que toda força é destruição, que toda liderança é arrogância, que todo homem de verdade é um problema a ser evitado. E aí, você se cala, se neutraliza, se sabota. Você viu seu pai sumir, trair, mentir ou se omitir. Então, no seu inconsciente, ser homem virou sinônimo de ausência, dureza ou dominação. Você não quer ser assim, e isso é nobre. Mas o medo de repetir virou uma prisão onde você evita até sua própria autoridade. A consequência? Você foge do compromisso. Não quer se apegar, não quer liderar, não quer se entregar. Não porque é covarde, mas porque associou amor com dor. A associação emocional é silenciosa, mas manda em tudo. E o sexo virou fuga, ou virou poder. Transa para esquecer, transa para provar que é homem, mas nunca consegue se entregar por inteiro, porque se entregar exige confiança, e você não teve isso em casa. A verdade crua? Sua identidade está contaminada, manchada por um exemplo podre que ninguém te ensinou a limpar.
Você vive como reflexo da dor, não como expressão da verdade. Mas aqui vai a boa notícia. Isso tem conserto e começa agora. Você precisa reprogramar. Primeiro, se perdoa. Você não é seu pai. Você viu o erro, mas agora pode ser o homem que reescreve a história. E só quem viu a sujeira entende o valor de manter tudo limpo. Segundo, se reconecta com a verdadeira masculinidade. Força com presença, autoridade com compaixão, firmeza com autocontrole. Jesus foi o homem mais forte da história e lavou os pés dos outros. Isso é liderança. Isso é equilíbrio. Isso é masculino real. Terceiro, se reconstrói. Devagar, com clareza. Leia, corte vícios, escolha referências limpas. Busque homens que você admire, vivos ou mortos. Aprenda com eles. Ore, silencie, peça direção. A reconstrução começa quando você para de fugir da força e começa a guiá-la com propósito. A partir daqui, você não precisa mais se esconder do que é. Pode finalmente ser homem com alma limpa e coluna reta. E isso é liberdade. Atos 6. A mentira que te contaram foi um erro, mas a vida segue. Disseram que foi só um erro. Disseram que essas coisas acontecem. Disseram que não tem nada a ver com você. Mas esqueceram de dizer que esse erro ia deixar marcas invisíveis para o resto da sua vida. A traição virou tabu e o silêncio foi o veneno. Não teve conversa, não teve explicação. Só teve um vácuo. Você foi jogado dentro de uma história quebrada e mandado continuar andando como se nada tivesse acontecido. Você aprendeu a calar, a fingir, a ignorar, mas nada sumiu. Fingir que superou não é superar, é só esconder a bomba emocional dentro de você e esperar ela explodir mais tarde. A traição destruiu o teto da casa, a segurança, o para sempre, o chão emocional onde você pisava, e ninguém reconstruiu a fundação. Só pintaram a parede rachada e seguiram a vida como se o lar ainda fosse sólido. A dor foi normalizada, como se quebrar famílias fosse apenas uma fase, como se fosse melhor do que viver uma mentira. Mas ninguém te perguntou se você queria ver a verdade daquele jeito, com sangue na sala e silêncio no café da manhã. Você virou prisioneiro de um trauma que disseram que não era seu, mas era sim. Porque você foi o solo onde o estrago reverberou. Foi sua cabeça que deitou confusa. Foi seu coração que cresceu com rachaduras. E enquanto você não encarar isso como seu, vai continuar mandando em você. O medo de amar, a raiva de confiar, a culpa por desejar algo limpo, tudo vem dali, do que você não teve permissão de sentir, muito menos de processar. Agora não é mais sobre culpar, é sobre acordar, porque a mentira que te contaram te deixou cego, e só a verdade crua vai te devolver a visão e o controle da sua vida. Atos 7. Não carregue mais esse peso. Você não precisa conviver. Não precisa manter laço. Não precisa ter afeto. Mas em algum momento, vai precisar perdoar. Não por ele, por você. Perdão não é dizer que foi certo. Não é fingir que não doeu. Não é passar pano em erro grave. Perdoar é parar de carregar o que te destruiu. É deixar de dar poder a um erro que já aconteceu, mas ainda mora em você. Enquanto você não solta, você carrega. Carrega a raiva, a revolta, o cansaço, a desconfiança. Carrega o peso que era dele. Isso vai contaminando seus vínculos, sua identidade, sua saúde emocional. Você não precisa fingir que superou, mas precisa decidir
que não vai se prender nisso para sempre. Porque manter a dor viva achando que está sendo justo é só uma forma de continuar escravo. Não existe perdão real sem antes reconhecer o estrago. Sim, você foi ferido. Sim, aquilo te moldou. Sim, doeu mais do que você deixa os outros saberem. Mas agora é você quem decide o que fazer com isso. Perdão não é vínculo. Você pode perdoar e cortar. Você pode perdoar e nunca mais olhar nos olhos. Perdoar é só não permitir que o passado continue dirigindo a sua vida. E por mais que doa, você precisa entender: perdão não é fraqueza, é maturidade espiritual. É inteligência emocional. É blindagem estratégica. Você não é obrigado a carregar esse sangue contaminado. Você pode ser o elo que encerra o ciclo. Você pode ser a geração que entrega para Deus o que era para virar destruição. E a partir disso, constrói algo novo. Quem te feriu já te marcou demais. Não dê a ele também o controle da sua energia, do seu foco, do seu futuro. Soltar é a maior vingança. Viver em paz é o maior grito. E perdoar, no fim das contas, é se libertar. Ato 8. A nova raiz. Como reconstruir sua vida sem herdar o lixo. Você não escolheu o que te feriu, mas pode escolher o que vai construir a partir disso. Você pode ser a geração que quebra o ciclo, a raiz nova que nasce em solo limpo, mesmo depois da podridão. Você pode se tornar o pai que nunca teve. Pode ser o homem que protege, que honra, que sustenta. E se ainda não tem filhos, pode escolher seus exemplos. Pode cercar sua mente com vozes limpas, com homens íntegros, com autoridade de verdade, não com dominadores quebrados. Você viu a traição, sentiu a rachadura. Mas isso não significa que precisa ser vítima eterna dela. Você tem o direito de sair desse roteiro. Tem o direito de não repetir. Tem o direito de reconstruir. Mas isso vai exigir tudo. Vai exigir confronto. Cortar contato, talvez. Dizer verdades, talvez. Vai exigir reprogramar sua mente como quem limpa a lama de uma fundação antiga. E isso dói. Cansa, mas funciona. Vai exigir também quebrar a lealdade emocional que você ainda tem com a dor. Porque parte de você ainda sente que se libertar é trair sua mãe. Que ser feliz é injusto. Que viver leve é abandonar quem sofreu. Mas isso é armadilha. Quem realmente sofreu quer te ver livre, não acorrentado junto. Não existe honra em se arrastar pela lama emocional para provar que entende a dor da família. Sua redenção é subir. E talvez o maior corte seja esse: parar de romantizar sofrimento. Você não é nobre por viver quebrado. Não é profundo por ser fechado. Não é maduro por não confiar em ninguém. Isso é trauma, e trauma não é identidade. A esperança é real, mas ela só serve para quem tem coragem de queimar a ponte com o trauma e dizer: esse inferno não vai ser o legado que eu deixo. A partir daqui, ou você constrói, ou vai passar a vida inteira tentando consertar o que nem era seu. Seu pai traiu sua mãe, mas você decide o final. O erro dele foi real. A traição aconteceu. A dor se espalhou pela casa, se infiltrou no seu silêncio e moldou o que você virou. Mas agora, o roteiro está na sua mão. Você não precisa repetir o padrão. Não precisa fugir da sombra dele a vida inteira. Não precisa se anular para não se parecer. Porque o que ele fez não define o que você vai ser. A traição não é sua identidade. É só o campo de batalha onde você foi jogado sem querer. Mas agora que você entendeu isso, você pode virar o jogo. A partir daqui só tem duas opções: repetir ou reconstruir. Quem te feriu cavou buracos, mas é você quem decide o que vai plantar ali.
Você pode fazer daquele terreno queimado o mesmo deserto emocional, ou pode começar uma nova plantação. Mais difícil? Sim, mas muito mais limpa, muito mais sua. E essa nova história começa com verdade, sem maquiagem, sem tentar amenizar o que foi. Corte limpo, reconhecimento profundo, reconstrução consciente. Não dá para mudar o passado, mas dá para impedir que ele vire futuro. E se Deus permitiu que você visse tudo isso, se Ele te deixou vivo, lúcido, ferido, mas de pé, talvez seja porque você é o elo que vai estancar o sangue. O ponto final de um ciclo que destruiu homens por gerações. E o início de uma linhagem diferente, com coluna reta e alma limpa. Você é a resposta que a sua história precisava. Não porque é perfeito, mas porque você teve a coragem de encarar o que ninguém encarou. Seu pai traiu sua mãe, mas você decide o final. E essa escolha vai ser a marca que você deixa no mundo. Se esse vídeo te fez pensar, o livro vai te obrigar a agir. Manual prático de doutrina masculina. Nenhuma frase de efeito, nenhuma motivação barata. É estratégia, é limite, é guerra. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de doutrina, de algo que ensine como agir nas mais delicadas situações. O link está na descrição. Leia, releia e leia de novo. De preferência, sozinho e sem pressa.